Olá meninas, boa tarde. Eu tava aqui passando roupa e pensei, por que não fazer uma live agora? Nesse exato momento em que não há nenhum glamour na minha vida. Você me conhece como escritora, você me conhece como pastora, mas nesse momento eu sou dona de casa. Desse momento eu sou esposa, sou mãe. E se você me perguntar, Marcélio, o que você não gosta de fazer dentro de casa? Eu vou te responder rapidamente. Passar roupa. Passar roupa sempre foi uma das atividades mais chatas para mim, particularmente. E em especial, eu sou uma pastora casada com um pastor. E você sabe que... Caiu um negócio aqui. Você sabe que na vida de um pastor, a roupa dele basicamente é feita de camisas. Talvez se você for casada com um advogado, se você for casada com alguém que tenha uniforme, você sabe exatamente o que eu tô falando. Que para uma mulher que não gosta de passar roupa, é um martírio. Lava a roupa, tudo bem, a gente pega a roupa, dá uma trabalhada nela, coloca na máquina, põe pra bater, deixa de molho, e aí, tcharam, é só você ter todo o cuidado de estender assim bem direitinho. Eu particularmente sou fã de roupa que não precisa passar. Adoro roupa que não precisa passar. O meu armário particularmente é composto em 80% desse tipo de roupa. A roupa que você lava, estica direitinho no varal, depois você só dobra e guarda. Mas por que eu tô fazendo essa live e decidi que era um bom momento de compartilhar com vocês esse meu momento? Porque durante muitos anos, essa questão de passar roupa, eu procrastinava. Eu ia deixando para depois, e depois, até que uma pilha gigantesca, quase monstruosa, se formava. E sempre que começava a faltar camisa no armário do marido, era motivo de briga dentro de casa. Era motivo de estranhamento, era motivo de estresse. Era um estresse para ele, que não tinha a roupa que ele queria. Era estresse para mim, porque eu não gostava de fazer, então eu deixava para depois. E isso começou a me incomodar muito, porque era uma briga desnecessária. Era um tipo de probleminha desnecessário que eu estava acumulando no meu casamento e que depois ia atrapalhando em outras áreas também. E aí eu comecei a orar, falei assim, Senhor, isso está tendo um problema na minha vida. Meu sonho de consumo era pagar uma passadeira. Sabe aquelas mulheres maravilhosas, divas, que vêm e pegam uma pilha de roupa para passar, você paga um tanto para elas fazem esse favor enorme para você. Que nem aquelas amigas maravilhosas diaristas que vêm para te dar aquela mão na limpeza na sua casa. Então, eu sou apaixonada pelas passadeiras e vai aqui o meu beijo, a minha honra e as minhas palmas para vocês que cuidam das suas famílias fazendo isso. Mas voltando ao assunto, eu comecei a orar, falei assim, Senhor, isso está atrapalhando a minha vida. O fato de eu procrastinar e o fato de eu não gostar estão atrapalhando a minha vida e pior, estão atrapalhando o meu casamento. E se tem uma coisa que eu cuido nessa vida, e você que me acompanha nos 40 dias de oração do Salve Seu Casamento, se tem uma coisa que eu cuido, que é a minha prioridade, é o meu casamento. Porque se o meu casamento estiver bem, meu filho vai estar bem, minha igreja estará bem, meu ministério vai estar bem. Mas se o meu casamento estiver ruim, se o meu casamento não estiver legal, todo o resto vai azedar. Então eu comecei a pensar o que eu posso fazer para transformar esse momento de martírio, esse momento de estresse,
Como é que eu posso transformar isso em algo bom? E aí eu comecei a pensar, bem, não gosto de passar roupa, odeio passar camisa, mas sabe de uma coisa? Só tem camisa para passar quem tem um homem dentro de casa. Só tem camisa para passar. Vocês estão vendo aqui que eu estou passando as polos primeiro, né? Eu tenho esse hábito, eu passo as polos primeiro, depois eu venho com as camisas mesmo, e aí eu passo e coloco por cima porque não tem muita opção, muito espaço. Então, o que eu fiz? Eu comecei a orar. Falei assim, Senhor, o que eu posso fazer para esse momento não ficar tão difícil, para não ser tão chato e para passar mais rápido? Porque se a gente faz logo, acaba logo, termina o suplício logo. Aí, antigamente, eu passava roupa na frente da televisão. Deixava lá qualquer coisa passando e ficava passando a roupa enquanto qualquer coisa, às vezes, sessão da tarde, coisa do gênero, ficava passando. Como se tivesse alguém ali o tempo todo comigo, falando comigo. Eu pensei, se eu posso ficar aqui gastando esse tempo ouvindo esse monte de baboseira, esse monte de porcaria, eu posso usar esse tempo para alguma coisa muito melhor, e é sobre isso que eu quero conversar com você. Enquanto eu tive esse insight, eu percebi que a primeira intercessora do meu marido sou eu. A fã número 1 do meu marido sou eu, a melhor amiga do meu marido sou eu. A pessoa que mais ama ele na vida depois de Jesus sou eu. Então, por que não usar esse tempo como meu momento de intercessão por ele? Então, queridas, eu transformei um momento de martírio, um momento de suplício, um momento chato, no meu momento de intercessão. Então, quando eu percebi que esse era um tempo ocioso, eu decidi que faria desse tempo um tempo agradável. Então, se eu não tenho tempo para orar como eu gostaria, porque tem muito trabalho, muito atendimento, muitas coisas acontecendo, no tempo em que eu sou esposa, no tempo em que eu sou mãe, no tempo em que eu sou dona de casa, no tempo em que não há glamour, não há maquiagem, no tempo em que não tenho cabelo arrumado, no tempo em que eu preciso cuidar da minha família, porque principalmente nos dias atuais é muito complicado você ter grana sobrando para ter tudo isso de assistência. Se você tem, glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus, mas eu não tenho. Então, eu comecei a pensar o que eu faço. Eu encaro a minha montanha de roupa e o Senhor sabe que eu não estou de joelhos na presença dele, mas eu ofereço esse momento de passar roupa como sacrifício de louvor ao Senhor. E digo para ele, Senhor, eu quero que as minhas orações subam ao Senhor como aroma suave, como adoração. Que esse ato de cuidar da minha família agrade ao Senhor. Porque, sabe, queridos, nós precisamos zelar pela nossa família em todos os momentos. Nós precisamos zelar pela nossa família para que eles tenham o que comer, para que eles tenham o que vestir, para que eles vivam num ambiente limpo. Teve um livro que eu li há muitos anos atrás chamado Põe em Ordem Seu Mundo Interior. E esses dias eu vi uma amiga postando a respeito desse livro. E ele é bastante interessante. Quando o ambiente ao entorno de você está bagunçado, é uma demonstração muito clara de que algo dentro de você não vai bem. E quando você tem problemas dentro de você começa a organizar primeiro o lado de fora, isso te dá forças para
se organizar do lado de dentro, se organizar na parte de dentro. E aí o que eu faço? Eu tiro esse tempo e aí eu tô aqui passando a camisa do meu marido. E ao mesmo tempo que eu vou passando, eu vou orando, eu vou abençoando, eu vou ministrando na vida dele. Eu quero mostrar para você como é que eu faço, para que, se o Espírito Santo tocar no seu coração e você achar que deve fazer também, você faça junto comigo, sabe? Senhor Jesus, o homem que veste essa camisa é o homem que eu amo. Eu sou grata ao Senhor pela vida dele. Eu sou grata ao Senhor pelo trabalho dele. Eu sou grata ao Senhor pelo ministério dele. Eu sou grata ao Senhor porque ele conhece o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia e não se furta em compartilhar com quem quer que seja desse amor e dessa graça. Se o seu marido não é convertido, você pode fazer uma oração profética na camisa dele nesse exato momento e dizer: Senhor, esse homem ainda não é temente ao Senhor, mas eu declaro que ao ser vestido com essa roupa, ele seja revestido também com o seu amor, que ele seja tocado pelo seu amor ao sentir o meu amor e o meu cuidado com ele. Protege ele como essa camisa vai protegê-lo, embeleza ele como essa camisa vai embelezá-lo, revela a ele o que tem no seu coração, faz com que esse homem que vai vestir essa camisa possa ser cheio do teu Espírito Santo, que ele possa ter palavra de sabedoria, que ele possa ter sabedoria para gerenciar os perrengues do dia a dia, que ele possa ter a tua bênção a cada dia quando ele sair para trabalhar, que ele possa viver com ousadia, que ele não tenha medo, mas que as suas decisões sejam pautadas pela tua palavra, que as suas decisões sejam sempre carregadas de temor ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E eu peço ao Senhor que essa sabedoria que vem dos altos céus, seja sobre o meu amado agora. Que ele não tenha confiança em si mesmo, no seu próprio conhecimento, na sua própria capacidade, na sua própria força, mas que a força do Senhor seja a força dele. A força do Senhor seja aquela que inspira e que move ele. E que esse homem possa se sentir amado por mim. Que esse homem possa se sentir querido. Que ele possa se sentir acolhido. Eu peço a tua bênção sobre ele. Eu peço que o Senhor se revele a ele. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dele. Que o Senhor o guarde dos perigos de todo mal. Porque o mundo é mau. E a tua palavra nos diz que teríamos muitas aflições nesse mundo, mas que devíamos ter bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo. Então é o que eu te peço para o meu marido. Que o Senhor dê a ele bom ânimo e que ele possa ser também longânimo, assim como o Senhor foi, para que ele possa lidar com os problemas do dia a dia, com sabedoria, para que ele possa ter discernimento, entendimento, compreensão, para que ele jamais seja passado para trás, para que ele não seja incompreendido, pelo contrário, que ele saiba se expressar de maneira adequada, que as suas palavras gerem vida e não maldição. Eu sei que muitas vezes nós temos problemas por causa de coisas que nós falamos e às vezes falamos demais. Então abençoa o meu amado para que ele tenha sempre palavras doces, amáveis, sábias. Senhor, eu te peço que esse homem também me ame de uma maneira profunda, e ele me respeite onde quer que ele vá. Ele tenha essa consciência de que o Senhor está com ele em todos os momentos. Eu coloco diante do Senhor a vida desse homem, porque eu o amo. E eu creio que aonde quer que ele esteja nesse momento, o Senhor está com ele.
O Senhor está guardando, livrando, protegendo de todo o mal. E aí eu continuo. E aí eu peço ao Espírito Santo de Deus que Ele coloque no meu coração o que eu devo orar. Porque, de um modo geral, eu posso fazer esse tipo de oração mais genérica, mais abrangente, sobre aquilo que nós queremos que venha da parte de Deus na vida do nosso marido. Mas, se o Espírito Santo de Deus, se ele está na rua, se ele está no trabalho, se ele está em algum lugar, na faculdade, onde quer que seja, se você começa a orar por ele pedindo assim, Espírito Santo, coloca no meu coração os motivos pelos quais eu preciso orar por ele. Às vezes o seu marido está numa situação bem constrangedora em algum lugar, passando por alguma dificuldade, e aí você, como intercessora dele, se coloca na brecha diante de Deus e o Senhor ouve a sua oração. Sabe o que eu estou lembrando agora? Que quando eu comecei a fazer isso, nessa questão de passar roupa, eu tive algumas percepções de coisas que realmente estavam acontecendo naquele momento. E foi o Senhor que me fez levantar e começar a orar e a interceder pela vida dele. Porque quando tudo vai bem na vida do nosso esposo, a nossa vida fica mais tranquila. Então nós sim precisamos nos posicionar diante da vida e diante de Deus como intercessoras dos nossos maridos. Teve uma vez que eu estava desempregada, estava em casa e ele tinha saído para trabalhar. E a gente estava passando um perrengue financeiro muito grande, sabe? Estava bem complicado. Ele trabalhava direto e mesmo assim as contas estavam muito, muito mais justas do que hoje em dia. E aí nós sempre fomos dizimistas fiéis, ofertantes na casa do Senhor. Nós tínhamos missionários que nós havíamos adotado, eu de junta de missões nacionais e ele de junta de missões mundiais. E nunca havia, assim, faltado para nada. Nós estávamos experimentando realmente a bênção de Deus sobre a nossa vida financeira. Mas não havia sobra. Nós vivíamos muito, muito apertadinho. E eu comecei a orar nessas minhas passações de roupa e senti, de fato, que o Espírito Santo me conduziu a orar pelo trabalho do meu marido, para que ele fosse promovido. Não sei se você sabe, mas o meu marido foi profissional de televisão por muitos anos. Trabalhou na CNT, na Bandeirantes, na Record, trabalhou no SBT. Ele encerrou a carreira dele na Globo, lá no Rio de Janeiro. Foi quando ele pediu a conta da Globo para se tornar pastor em tempo integral. E o pessoal achava que ele tinha batido com a cabeça, que ele estava doente, que ele tinha surtado, porque ele ia abandonar uma carreira de mais de 20 anos para se tornar apenas um pastor. E sabe, queridas, houve tanta paz no nosso coração nessa transição de profissional para pastor, que a gente saiu de um nível financeiro aqui para vir para um nível financeiro aqui, mas isso não é problema. Mas isso é outra história. Mas a história que eu estava contando antes dele abandonar a carreira dele, teve uma tarde que nós conversamos e ele disse, olha, tem uma promoção para sair para mim, mas tá emperrada. A promoção ela não sai, simplesmente não sai. Tá para acontecer e passa o mês e nada, e tá para acontecer e passa o mês e nada. Aí eu falei para ele, querido, olha só, nós somos fiéis ao Senhor. E aí lá em Malaquias 3 nos diz que nós podemos pedir ao Senhor que Ele vai nos abençoar, que a gente pode fazer prova. Está escrito, fazei prova de mim. Então, você crê que Deus pode mudar isso agora, hoje? Ele falou, claro que creio. Eu falei, então tá bom, então você vai sair para trabalhar e eu vou ficar aqui jejuando por você. Ele ia fazer um jejum daqueles intermitentes, né? Porque você está no trabalho, está fora de casa, não deve ficar sem comer, fazendo jejum, estando contratado para trabalhar, porque a sua produtividade cai, você pode passar mal, então não deve. Mas você pode fazer um jejum diferenciado, um jejum específico de algumas coisas ou por algumas horas. Falei, você vai
para o seu trabalho e eu vou ficar aqui jejuando por você. E foi a primeira vez que eu fiz um jejum de um dia inteiro, sabe? De amanhecer e ficar sem comer até as 6 horas da tarde. Eu tinha a prática do jejum, mas nada tão assim, tão grande, tão profundo, tão radical. Eu falei, eu vou ficar aqui, eu vou ficar jejuando, vou ficar orando por você e nós vamos vencer, porque se existe alguma barreira, nós vamos reivindicar a bênção de Deus sobre a nossa vida, porque afinal de contas nós estamos fazendo tudo certo. E nós precisamos muito. Nós dependemos do Senhor. Aí ele me deu um beijinho, foi trabalhar e eu fiquei em casa. Até o horário de almoço, até 1 hora da tarde, foi tudo bem. Eu fui fazendo as coisas de casa, de jejum, com o louvor tocando e eu trabalhando. E aí eu comecei a passar roupa. Comecei a passar roupa, comecei a orar ao Senhor e a dizer, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é um Deus fiel, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que meu marido é um bom homem, o Senhor sabe que ele acabou de fazer cursos de atualização, que ele está se aprimorando, que ele está fazendo a parte dele. O Senhor sabe que ele não falta. O Senhor sabe que ele não é do tipo de homem que fica doente, que dá atestado. O Senhor sabe que ele tem honrado o teu nome lá no trabalho dele, porque todo mundo sabe que ele é cristão lá. Ele não é agente secreto do Senhor. O Senhor sabe que nós temos sido fiéis nos dízimos e nas ofertas. E nesse momento, Pai, eu quero te pedir perdão, mas eu preciso fazer prova do Senhor. E o Senhor disse que se o Senhor não abrir a janela dos céus... E aí eu me calei e comecei a chorar. Comecei a chorar e comecei a dizer, Espírito Santo de Deus, eu não sei o que pedir ou como pedir, mas eu sei que o Senhor que vive em mim, com gemidos inexprimíveis, sabe traduzir o que eu estou sentindo lá nesse momento. E sabe o que aconteceu, queridas? Eu continuei passando a minha roupa, continuei orando. E lá pelas 4 horas da tarde, começou a dar aquela fraqueza, sabe? Aquela fraqueza, aquela fome. Aí eu deixei as minhas roupas, fui lá na cozinha, peguei água para tomar. E aí eu pensei assim, bom, ele vai chegar, eu vou entregar o jejum às 6 e ele vai chegar lá por 6h30. Então quando eu for lá pelas 5h30 eu vou começar a fazer janta. Porque aí quando ele chegar às 6h30, eu entrego o meu jejum e a gente janta junto. E era o que eu estava planejando. E aí eu comecei a fazer a tal da janta. E aquele cheiro de comida subindo e eu morrendo de fome. E aí quando as lombrigas queria... Você sabe como é que é gordinho, né? Gordinho funciona na base da comida. E aí teve uma hora que eu fui lavar algumas loucinhas que estavam na pia. Eu senti que naquele momento eu tinha que me ajoelhar e orar. E aí com as mãos todas ensaboadas de pia, né? Eu lembro que eu ajoelhei e com as mãos ensaboadas ainda, e eu comecei a clamar ao Senhor, comecei a levantar um clamor ao Senhor e a dizer, Deus querido, rompe as cadeias que prendem a promoção do meu marido, desfaz os laços, tira essa opressão que tem impedido o meu marido de receber a tua bênção. Honra o meu marido onde quer que ele esteja. Meninas, eu não falei amém nessa oração. Eu não disse amém nessa oração. E o meu telefone tocou. Naquele tempo não tinha celular, era telefone fixo, o meu telefone tocou. Do outro lado da linha era o meu marido chorando, aos prantos. Ele tinha ido para o banheiro, estava chorando horrores e dizendo, Celinha, minha promoção saiu, Celinha, minha promoção saiu, Deus é bom, Deus é justo, Ele honra aqueles que são seus. Gente, não era assim um dinheiro enorme, mas era um dinheiro que ia fazer toda a diferença naquele momento da nossa vida. Então, minha amada, a minha intenção nessa tarde é inspirar você, trazer fé e coragem ao seu coração, para que você encare as suas pilhas de roupa com outro olhar, para que você tema ao Senhor em todos os sentidos e não só na igreja, na sua vida diária. Que você possa ser sábia a remir o seu tempo. Que você possa usar
quando você está cozinhando, quando você está lavando roupa, fazendo alguma coisa, você possa usar esse tempo para se colocar diante do Senhor e dizer: Pai, isso aqui é uma tarefa chata e enfadonha, mas quantas mulheres exatamente agora não desejam ter um homem para chamar de seu? Não desejariam, não trocariam tudo por ter o prazer de ter uma camisa para passar de um homem que é seu marido. Pense nisso. Que Deus te abençoe e que você possa ter coragem de agradecer pelas coisas simples da sua vida. Que você possa ver beleza aonde você olha assim e só vê caos. Você olha e vê trabalho? Não. Que você possa mudar o seu olhar. Que você possa olhar e ver, não é trabalho, é bênção. Ter roupa para vestir é bênção. Ter roupa para comer é bênção. É bênção do Senhor. Nós ficamos esperando grandes coisas acontecerem. Mas nós precisamos entender que pequenas coisas são grandes bênçãos. Que o Senhor te abençoe, te dê força, te dê paz. Deixa eu ver as meninas que estão aqui comigo. Teca, obrigada pela sua presença aqui. Você teve a cura da depressão num momento de clamor, enquanto passava a roupa. Glória a Deus, coisa boa saber disso. Obrigado por compartilhar comigo. É muito bom ter vocês aqui e é uma bênção poder contar para vocês o que Deus tem feito na minha vida. Essa é a parte glamurosa da vida da pastora que ninguém sabe. Todo mundo acha que, né? É pastor, a vida dele é boa, é linda, maravilhosa. É linda, maravilhosa, mas é vida real. Queridos, que Deus abençoe vocês. Foi um prazer conversar com vocês. Se você tiver ideia de alguma coisa que a gente possa compartilhar, me conta. Que aí, se eu conseguir, eu posso trabalhar junto com vocês, tá bom? Deus abençoe. Obrigado por estarem aí comigo. Vamos lá.